televisor ficou pequeno para tanto conteúdo. A nova programação da TV O Povo vem com tudo que você gosta: cultura, entretenimento, jornalismo, saúde, moda e muito mais. Tudo de um jeito simples e libertador, que faz reagir, pensar, querer, mudar. E quando você muda, mudamos com você. TV O Povo, conteúdo de TV fechada com sinal aberto. Salve! As vendas de automóveis, motos, caminhões e ônibus novos no Brasil não param de crescer. E vão crescer ainda mais com a nova redução do imposto para automóveis decretada pelo governo. Em São Paulo, cidade que tem a maior frota de veículos no Brasil, já são 7 milhões de carros. A frota de veículos de Fortaleza também só cresce. Já é a 8ª maior do Brasil. A capital cearense tem 700 mil veículos registrados, de acordo com o Departamento Nacional de Trânsito. É a maior quantidade de veículos da região Nordeste. Além de servir de alavanca para o crescimento econômico brasileiro, o carro tornou-se símbolo de status, um desejo de consumo. Todo mundo na família quer ter um carro na garagem. O resultado dessa loucura pode ser notado nas ruas, especialmente nos horários de pico. Mais engarrafamento, mais poluição, mais irritação. Sem falar na disparada dos preços dos estacionamentos. O problema do trânsito tem solução? É o tema do grande debate de hoje, que está entrando no ar. No grupo de comunicação O Povo, você ajuda a escolher os temas de nossos programas, das nossas reportagens. De que maneira? Basta mandar um e-mail ou entrar na secção Você Faz o Povo. Você pode ligar também, vá anotando, para 3255 6080. Anotou? Decorou? 3255 6080. E tem um outro número, 3255 6167. 3255 6167. O Povo, você presente. De hoje recebe a arquiteta e urbanista, gerente de planejamento de trânsito e circulação da empresa pública de transporte e circulação de Porto Alegre, Carla Meineck, e a presidente do Sindicato dos Engenheiros no estado do Ceará, Tereza Neumann. Você em casa participa do programa pelo telefone 3366-3770 e manda também perguntas e comentários pelo endereço eletrônico enquete@tvopovo.com.br. Carla, prazer te receber no programa. Tereza, obrigado mais uma vez pela sua presença no programa. Carla, o que você veio fazer em Fortaleza? Eu vim a passeio. Veio a passeio? Vim a passeio. Já deu, você está há quanto tempo na cidade? Uma semana. É uma semana? Uma semana. Já deu para perceber que o nosso trânsito é um dos piores do Brasil? Não, deu para perceber que tem vários desafios pela frente. Quais deles, por exemplo, que você percebeu? Hoje, Rui, assim, todas as grandes cidades têm problemas de excesso de veículos em circulação, principalmente nos horários de pico, né? Então, esse é o grande desafio. E também outro desafio muito importante para os gestores de trânsito das cidades é reduzir os acidentes. Com pedestres, com motocicletas. Então, eu acho que é outro desafio muito importante. O nosso índice de acidentes aqui, principalmente de motocicletas, é escandaloso também. É muito grande, é muito alto. Agora, Carla, vocês lá em Porto Alegre, receberam um prêmio na Suécia. O que é esse prêmio? É um prêmio de educação de trânsito? Pelo que vocês têm feito de educação em trânsito em Porto Alegre, é isso? Isso. Na realidade, assim, a gestão de trânsito, ela é baseada num tripé, né? A educação de trânsito, a engenharia e a fiscalização.
Com isso a gente consegue organizar o trânsito. E esse prêmio, então, o nome dele foi de um projeto Novo Sinal, e o prêmio é um prêmio muito importante, um prêmio mundial. Porto Alegre foi considerada em 2011 a melhor cidade educadora do trânsito, então para a gente assim, é uma honra, né? Quer dizer, é um reconhecimento de um trabalho bem feito. E o que é esse programa de educação que vocês têm lá? Basicamente é o quê? Basicamente, o Novo Sinal foi uma campanha de respeito à faixa de segurança, onde não existe o sinal, o semáforo, né? Então, realmente, para o condutor respeitar o pedestre na preferência de travessia. Então, com o gesto de estender a mão, o veículo para e o pedestre atravessa em segurança. Então, isso criou um novo clima, um novo conceito, uma nova harmonização no trânsito, né? Então, uma cultura melhor de cidadania, de circulação. E foi muito difícil implantar essa nova cultura na cidade? Demorou muito tempo? Demorou e é um trabalho constante, ele não concluiu ainda, né, Rui? É um trabalho constante, está sempre sendo aperfeiçoado. Educação. Então, temos que passar nas escolas, fazer uma campanha com todas as crianças, elas que são as maiores multiplicadoras, né, de toda a educação de trânsito, todos os conceitos que a gente leva e são bem postos, bem colocados, elas são as melhores multiplicadoras. Então, elas que vão construir a cidade de amanhã, né? Então, assim, com um conceito bem passado, como se comportar no trânsito, como agir ou como circular, com educação, enxergando o próximo, dando preferência, sendo gentil no trânsito. Então, esse é o conceito que nós temos que mudar em termos de cidade. E o prêmio, na verdade, reconheceu todo esse esforço. E foi uma campanha de, no mínimo, 1 ano. Com o folder, a prefeitura se envolveu bastante também, né? Então, e a campanha foi feita em toda a cidade? Em toda a não só cidade. Em determinados locais? Não, em toda a cidade. Eu costumo dizer, eu já contei aqui essa história algumas vezes aqui no programa, quando eu voltei a Fortaleza há 6 anos atrás, assim que eu cheguei aqui, havia na Avenida Beira-Mar uma campanha com alguns agentes educando as pessoas, ensinando as pessoas a respeitarem exatamente a faixa de pedestre onde não tem sinal. Esse trabalho foi feito durante uns 6 meses, talvez. E hoje, Carla, a Avenida Beira-Mar é a única via de Fortaleza onde os motoristas respeitam a faixa de pedestre. Mas deixa eu dizer, eu acho que nós já tivemos várias iniciativas, né? Uma parecida com essa daí, que você teve agentes, nós tivemos agentes em vários locais aqui da cidade, inclusive o centro da cidade, num período. O problema que eu vejo é exatamente o que você falou, Yuri, é que não existe a continuidade dos porque projetos. De 6 anos para cá nunca mais houve mais nada. Né? Nós temos aquele projeto, são bons projetos, a população absorve de imediato, acha que é importante, aí tem todo um processo de mídia, mas aí depois o projeto para. Não se sabe por quê, falta recurso, não existe aquela visão de que se o projeto for continuado e os esforços forem continuados, os resultados serão realmente positivos. Né? Aí você para e esquece e volta tudo ao que era. Isso daí não é só nessa questão, mas eu acho que isso se tem essa cultura de não continuidade. E não é só continuidade dentro de uma gestão. Às vezes também você tem um bom projeto em uma gestão, quando muda a gestão, o projeto se acaba. E você que vinha conseguindo resultados favoráveis, quer dizer, há toda uma deseducação novamente. Porque a educação é um processo continuado. Você não pode trabalhar. Aqui em Fortaleza também, Carla, há uma cultura de multas, ou melhor, uma indústria de multa. Você não vê, por exemplo, nenhum educador, um agente de trânsito na função de educador. O que vê aqui são os agentes da MC que normalmente ficam escondidos atrás de uma árvore numa praça, esperando que passe algum carro para que eles multem esse carro. Né? Isso sem falar nas dezenas de câmeras espalhadas na cidade que existem única e exclusivamente com o intuito de multar esses carros. Em Porto Alegre, você também tem muitas câmeras com esse intuito de multar os carros? Não. Como é que eu vou te explicar? São duas questões assim, bem diferenciadas, mas elas têm o mesmo objetivo no final, que é a redução de acidentes e a melhoria da fluidez, da circulação como um todo.
Então, nós temos muitas câmeras, elas hoje estão a serviço, nós implantamos muita tecnologia em Porto Alegre para gerenciar a mobilidade. Então, é a única, uma folga que nós temos, a única reserva técnica que existe ainda, além das obras viárias, é claro, para realmente gerenciar a mobilidade. Então, as câmeras, elas funcionam como os nossos olhos dos técnicos em tempo real na cidade, e tem uma prioridade de instalação. Começamos pelos principais cruzamentos, depois pelos secundários, e estamos espalhando por toda a cidade, né? Então, com esse objetivo, com as câmeras bem implantadas, os nossos olhos estão em toda a cidade, então nós conseguimos ajustar o tempo dos semáforos, né, para aquele movimento, para aquele movimento especial. Por exemplo, hoje aqui é um dia véspera de feriado. O movimento deve estar acima da média dos outros dias, das outras quartas-feiras. Pelo menos em algumas vias principais. Então, com as câmeras, com os técnicos observando isso, eles vão lá e ajustam os planos dos sinais para absorver esse tráfego extra. Né? Então, esse é o trabalho de tecnologia que agrega valor em termos de circulação e fluidez. Com certeza. Claro que nós temos também controladores eletrônicos de velocidade. E onde é que eles estão implantados em Porto Alegre? Nós temos 30 equipamentos só em toda a cidade, são 540 quilômetros quadrados, 15 mil vias, e só temos 30 equipamentos eletrônicos. Eles estão em vias onde os condutores não respeitam a velocidade de segurança da via, onde 80% dos veículos passa acima dos 60 quilômetros, que é o limite permitido em área urbana. Então ali, mais de velocidade. Exatamente. Ali existem os controladores eletrônicos, sinalizados, com estudos técnicos, né? Então, eles funcionam dessa forma. Aqui no orçamento nós temos o CTAFO, né? Que é um centro também desse controle de tráfego, onde, inclusive, existe até interação com a própria... o sistema de segurança, de policiamento da cidade. Eu acho que um dos problemas, talvez, que nós enfrentamos é o fato de nós não termos todos esses semáforos inteligentes, que se chama, né? Então, existe em determinados locais da cidade e em outros ainda não. Então, isso dificulta realmente, se você não tem essa condição de você fazer esse controle e essa harmonização de todos esses semáforos, a gente se depara com coisas desse tipo, que se fica aqui no trânsito dizendo por que o semáforo não abriu se não tem o fluxo. Então, é muito agora, isso. aqui a Prefeitura de Fortaleza também tem, no orçamento anual, uma previsão de arrecadação de multa, quer dizer, manda-se um orçamento já prevendo que naquele ano a Prefeitura vai arrecadar, ou tem que arrecadar, o ano passado me parece foi 40 milhões de reais em multa. Vocês em Porto Alegre também fazem uma previsão de arrecadação de multa? Isso é normal? Não, na realidade não existe previsão de arrecadação de multa. Nós, como empresa pública, nós não temos faturamento e nós não temos lucro com a operação. Então, a nossa função realmente é trabalhar a operação do trânsito, a educação do trânsito. Não existe previsão de multa. Como é que nós podemos colocar essa questão? Dentro da municipalização do trânsito, a fiscalização entrou muito pesada com a municipalização, né? Antes era feito pelos guardas rodoviários estaduais, e quando foi municipalizado o trânsito em todas as cidades, então a fiscalização entrou bastante pesada, com toda uma estrutura própria, né? O código passou a valer com muito mais força, com muito mais rigor, né? E aí se criou na cultura das pessoas a questão da multa, do agente arrecadador, né? Ou do agente que está lá só para arrecadar ou multar, escondido atrás da árvore, né? Em Porto Alegre também tivemos essa acusação e nós transformamos isso. Não é assim que nós operamos. Então, assim, um agente de trânsito hoje em Porto Alegre, ele está como operador de trânsito, ele está voltado para a operação de trânsito, não para a fiscalização. Então, operação de trânsito o que é uma me postura... parece que deveria ser a função de todos eles, né? É uma postura proativa, é claro que ele vai orientar, ele apita, ele chama atenção quando alguém para indevidamente, em fila dupla, né, que interfira na circulação de outras pessoas, né? E quando acontece, digamos assim, uma ocorrência grave, com certeza ele deve autuar, né? A função dele, numa ocorrência grave, que pode gerar um acidente, que pode causar risco para outra pessoa, ele deve exercer o direito dele, deve multar, mas nessa situação, orientar sempre que possível. Mas, por exemplo, um agente desse, ele chega e tem carro estacionado
em área específica de deficientes ou de idosos, ou mesmo cometendo esse tipo nos passeios, entendeu? Nas calçadas, esse tipo de infração. Ele vai ainda buscar um entendimento ou ele já chega e autua em casos desse tipo? Os nossos agentes... Ou não se pratica isso? Não, os nossos agentes, eles praticamente assim, circulam o tempo inteiro, as 24 horas na rua. Nós temos o plantão, funcionando de noite, né? E nós temos 3 turnos de agentes que funcionam, que operam durante o dia. Então, eles circulam direto, eles são enxergados o tempo inteiro na cidade circulando. Então, a função é orientar. Se eles estão por perto, tem um veículo estacionado indevidamente numa vaga de veículo oficial, ou deficiente, ou idoso, ele aguarda, ele pede para ser removido. E se está estacionado há mais de 1 ou 2 horas, o veículo realmente estacionado, fechado, aí ele multa, né? Mas tem toda essa orientação de educação, de mostrar que ali é um outro espaço reservado, uma questão específica, de atendimento a um cidadão especial. Então, essa parte tem que existir também. Eu quero chamar a atenção de vocês que eu vou exibir no próximo bloco um vídeo espetacular de um agente de trânsito, se eu não me engano, no Espírito Santo, que mostra exatamente, quer dizer, que é um modelo de atuação de um orientador de trânsito, um guarda de trânsito que orienta as pessoas. A gente vai fazer um intervalo, você participa do programa pelo telefone 3366-3770, também pelo endereço eletrônico enquete@tvpovo.com.br. Até já! A cada instante, algo de relevante acontece no mundo. E mesmo que seja longe, você vai querer estar lá, vendo atentamente, ouvindo cada palavra, lendo cada linha, participando. E quando você participa, você discute, opina, compartilha. A informação cresce, ganha força, circula, se espalha, até chegar em qualquer lugar do mundo. Exatamente onde você está. O povo, você presente. Estamos de volta com um grande debate, hoje conversando sobre trânsito e mobilidade. Estão aqui comigo a gerente de planejamento de trânsito de Porto Alegre, Carla Meineck, e a presidente do Sindicato dos Engenheiros no Ceará, Tereza Neumann. Vamos ver o vídeo que mostra o trabalho de um agente de trânsito lá no Espírito Santo. Espetacular, hein? Roda aí pra gente ver. Valeu. Vai lá, meu irmão. Obrigado. Bom dia. E aí, garoto? Bom dia. Tá bem? Tranquilo? Valeu. Bom, hein? Tudo bem? Talvez a senhora não tá sabendo. É necessário para passar na faixa, a senhora tem que descer da bicicleta e ir empurrando para passar. Tá ok? Muito obrigado. Aproveita para encher o pneu da bike. Tá vazio, hein? Valeu, hein? Bom trabalho, hein? Bom dia, senhora. A senhora tá bem? Então tá bom. Muito bom, hein? Desconto no IPVA de 2015. Senhor, por favor. Espera aqui pra faixa, senhor. Por gentileza. Usa a faixa para sua própria segurança. Ó a viseira levantada. Bom dia, senhor. Utiliza a viseira sempre fechada para evitar que inseto, qualquer pedra bata no seu olho, o senhor venha perder a vista. Tem um olho até bonito, queria ter um olho assim, viu? Utiliza fechado, por favor. Tenha um bom dia, hein? Obrigado, hein? Bom dia, senhor. Baixa o vidro, por favor. Procura utilizar o cinto de segurança para sua própria segurança. Obrigado aí. O rapaz aí tá correto, olha lá. Não, ajuda o amigo, salvar a vida do amigo. Tenha um bom dia. Cuidado se eu dirigir com o celular.
Só pode, às vezes o celular tira a atenção, além da infração, só pode bater com o veículo. Você tem que andar de cinto. O motorista tá e você cobra dele, você está dirigindo. O horário do 500, meu amigo. É mais fácil, pelo menos, você controlar o horário, né? Valeu, obrigado. Qual é o horário dele? 508, você não perdeu o horário. Alguém quer 508 aí? Quem pegou 510? Então pega o 508 também. 500! Olha o 500 aí, gente. Você tá bem? Só aguenta um pouquinho, só que tem uma senhora correndo ali, senão ela morre aqui. E aí, meu amigo, bom dia. Aí, deu tempo aí. Valeu, obrigado aí, motorista. Agradece o motorista aí, obrigadão, mano. Bom dia. Tá aqui o horário dele. Só aguarda aí que ele daqui um pouco avisa o senhor. Passou um agora, vazio. Esse trabalho que é realizado aqui próximo ao Obdic, na rua Ceará com a rua São Paulo, ele é diferenciado por causa do tratamento que é dado aos condutores e aos pedestres. Por quê? Porque gentileza gera gentileza. É necessário que você trate as pessoas bem, você recebe de volta aquilo que você planta. Então, como eu tive uma boa educação, aprendi isso de família, porque não é o trânsito que te educa, você leva a sua educação para onde você quiser. E o trânsito nada mais é do que pessoas dirigindo o veículo, e que às vezes, por determinadas situações, torna-se agressiva. Mas se você souber abordá-las, souber tratá-las com dignidade e com respeito, não só multá-los, mas sim ensiná-los o que é correto, com certeza você colherá frutos. Isso sempre traz um retorno bom para a sociedade. Quem ganha com isso? Eu ganho. Porque na maneira que as pessoas tratam bem, tem menos acidente no trânsito, toda a sociedade sai ganhando com esse procedimento. Isso é importante que nós, cada um de nós, façamos a nossa parte. E se nós continuarmos a tratarmos todo mundo bem, com certeza o trânsito terá mais paz. Não, é espetacular, né? É espetacular, né? Não, o cara não existe. Agora, como o Carla estava dizendo aqui, bastava você ter uma meia dúzia de caras como esse espalhado pela cidade que você dava uma adiantada no problema do trânsito. Outros iam ficar com não dava? vergonha. Vocês acham que é muito... Não, Vocês acham que é... O que está conversando paralelo? Você tem mania de conversar paralelo? Vocês acham que é muito difícil você formar um agente de trânsito como esse, hein, Tereza? Não é muito difícil. É claro que você não vai querer que todos eles tenham a mesma espirituosidade que tem o agente que a gente acabou de ver, não é verdade? Mas para que ele exerça o trabalho dele da maneira como a gente viu aí, não deve ser tão difícil assim. Não acredito que seja. Basta que a pessoa seja realmente um agente de trânsito por gostar do seu trabalho, né? Eu acho que isso aí é primordial. E também ter toda a motivação por parte do poder público, no sentido de capacitá-lo, né? De envolvê-lo no processo dessa Porque natureza. a gente vê que ele pega várias infrações de trânsito, né? O sujeito falando no celular dirigindo, o cara sem cinto de segurança. E ele não está ali para multar os caras, né? O interesse dele não é multar, o interesse é que as pessoas façam com que as pessoas entendam que é preciso você obedecer à lei. Uma abordagem perfeita e educativa. E simpática ainda, né? E muito simpático. Né? Enfim, mudando de assunto. E é interessante ainda porque ele está na rua Ceará, né? E o agente chama Meireles, que é um bairro aqui de Fortaleza também. Bom exemplo, né? Um ótimo exemplo, um ótimo exemplo. Mudando um pouco de assunto, o governo está aí reduzindo mais uma vez o IPI de automóveis, vai botar e vai despejar mais alguns milhares de automóveis nas ruas. Vocês não acham que isso é uma irresponsabilidade do governo? Ainda mais agora aí com a Rio mais 20, o governo falando em reduzir a emissão de gás. Eu tenho uma opinião pessoal, não vou falar como engenheira de tráfego, Rui. Fale como... Dê sua opinião pessoal. As cidades brasileiras, elas foram montadas em cima do automóvel. A nossa indústria, ela iniciou pelo automóvel, né? Então a gente tem uma civilização um pouquinho diferenciada do resto do mundo. E para entender isso, entendendo essa situação, a gente consegue entender as cidades também. Então, um bom planejador de trânsito hoje, ele tem que conhecer muito bem a sua cidade, ele trabalha na rua, ele não trabalha no gabinete, né? Tem que conhecer cada canto, cada vocação, uma área mais residencial, uma área mais comercial,
onde existe mais demanda em algum momento, e aí trabalhar para resolver aquilo ali. Então, você tem que conhecer as nuances da cidade, e aí tu consegues realmente trabalhar e melhorar as condições, a acessibilidade, a sinalização em direção àquela região. Então, assim, é uma situação muito sutil. Se tu proíbes, por exemplo, o estacionamento numa determinada avenida, tu pode matar todo o comércio e ela virar um gueto em pouco tempo. Então, esse equilíbrio, ele é muito sutil e ele tem que existir. Então, assim, só se consegue perceber quem conhece muito bem a cidade. E para conhecer a cidade, tem que estar na rua. Então, Agora, proibir o estacionar em determinados lugares é uma coisa. Agora, você criar estacionamento nessas áreas que não faça que não permita que você transforme determinadas avenidas num caos, como, por exemplo, a Avenida Desembargador Moreira. É uma rua não só residencial, como comercial também, tem muito comércio. E a maneira como as pessoas estacionam, né, ali na transversal, em cima das calçadas, você acaba com o trânsito. Né? Você acaba com o trânsito. A prefeitura vem há anos aí tentando uma forma de solucionar esse problema do estacionamento, mas, é uma opinião pessoal minha também, por medo dos comerciantes ou por pressão dos comerciantes, não proíbe que o estacionamento, não proíbe estacionamento naquela região, mas também não cria opção, não cria nenhuma outra opção, né? Você precisa criar alguma forma de dar mobilidade a essas avenidas. Assim, pessoa como cidadã mesmo, como profissional, que a gente sempre está em contato com profissionais de todas as áreas, se vê que realmente é muito difícil você pensar na questão do trânsito, da mobilidade de uma forma geral, de forma pontual. Tá certo? Pois é, mas é o que se faz na maioria das cidades. Não se tem, quando se tem o plano, muitas vezes se tem gestões diferenciadas, tráfego e trânsito, táxis por um órgão, aí você tem o transporte coletivo por outro, ou então você tem, assim, existem determinadas priorizações que são dadas em termos de estacionamento. Hoje, por exemplo, você tem assim uma quantidade enorme de táxis que estacionam na cidade. E se você pensar no centro da cidade de Fortaleza, você tem aí o quê? 600 vagas de táxi, entendeu? Você tem, aí tem o Zona Azul, né? Que é o que dá uma condição melhor, mas ao mesmo tempo, pensando no centro, você tem 250 estacionamentos que os carros entram e saem pelo mesmo espaço, sem todo o processo de, como é que se diz, dos recuos, né, da entrada independente de saída, até por causa das características do centro e da cultura, de que todo mundo quer ir para o centro de veículo. Tereza, né? Eu vou te falar um pouquinho de Porto Alegre, então. Esse mesmo problema, acho que ele é comum em todas as cidades. Porto Alegre tem uma característica um pouco diferenciada e mais complicada de situar, porque nós temos o lago, que ocupa um lado inteiro da capital. Então, nós temos o centro ilhado, por um lado, pelo rio ou lago Guaíba, e dificulta bastante o acesso, né? Então, é um agravante, quer dizer, é um desafio maior, né? Nesse tempo todo, eu estou na gerência há 10 anos, é uma gerência técnica. Houveram mudanças de secretários, de partidos, e a gente manteve o grupo técnico, né? Acho que isso é muito importante, dá uma continuidade bastante grande e uma credibilidade muito boa ao trabalho. Isso que tu falasses agora, nós conseguimos aos pouquinhos trazer toda a aprovação de empreendimento comercial, um grande polo, um shopping, ele é aprovado por nós lá. Os nossos técnicos, inclusive, fazem projetos de obras viárias. Então, os viadutos, os túneis da Copa, os alargamentos, saem da EPTC. Né? Então, assim, nós definimos onde estão os maiores gargalos, os maiores problemas, e nós encaminhamos as soluções dentro de um modo mais integrado. Né? Então, dessa forma. É bem mais fácil, a gente consegue enxergar a luz no fim do túnel. Assim, então, é
é um desafio muito interessante, assim, nos motiva muito a buscar cada vez mais soluções também, né? Esses projetos de mobilidade urbana de Fortaleza saem da onde? Não, se tem a Secretaria de Infraestrutura, né? Tem tem uma equipe específica do Transfor, né? Que do Transporte Fortaleza. Que é o... Agora, assim, Rui, quando a Carla fala assim, nessa continuidade da área técnica, isso é fundamental. Eu acho que os gestores precisam atentar para isso. Olha, imagine você ter uma gestão que dura 4 ou 8 anos. E você tem equipes técnicas que podem estar nos 4 e nos 8 anos e que se desfazem se não houver a continuidade do partido ou do, né? Aí imagine você, se é difícil você administrar qualquer uma empresa, sua casa, se você perde uma pessoa que trabalha com você há muito tempo e você sente uma dificuldade muito grande para voltar tudo, para que as coisas se adequem novamente, avalie uma cidade e uma metrópole, né, a quinta do país, por exemplo, um exemplo aqui em Fortaleza. Vamos imaginar e todas as outras, ou um pequeno município que seja. Se você não tem essa continuidade, você está sempre começando. Então, você fez um trabalho, porque quando a Carla diz assim, a equipe técnica, que já está há 10 anos, o que é que acontece? Ela vai absorvendo os problemas, vai conhecendo a cidade, as mudanças que tem que ser, as mudanças necessárias tecnicamente. Então, você começa a vivenciar, você tem nas mãos o processo de todo o tráfego, o conhecimento, tecnicamente, porque não adianta você querer estar nessa mudança constante e você está perdendo profissionais, porque também muitas vezes você não tem os profissionais no próprio órgão. Ok, vamos para o intervalo, a gente vai fazer mais um intervalo, volta daqui a pouco. Até já. Existe algo mais democrático que o povo e mais questionador? É com a coragem do povo que se constrói uma sociedade, um país, um mundo feito de emoção, de raça, de atitude, de um povo com opinião e unido pela informação que circula a toda hora, que acontece em todos os lugares e que coloca você no centro de tudo, que nos faz interagir, contestar, fazer negócios, consumir, compartilhar. E tudo isso de um jeito muito simples. Hoje, agora, sem esquecer o passado, de olho no futuro. O povo, você presente. Estamos de volta com um grande debate. Ô, Carla, e a bicicleta? Qual é a importância na rede de mobilidade urbana de Porto Alegre que a bicicleta tem? A mobilidade, na realidade, ela é um grande sistema. Para a gente trabalhar a mobilidade, nós temos que trabalhar o transporte coletivo, o pedestre, o automóvel, a carga e a bicicleta. Quando a gente consegue tratar e trabalhar e propor projetos para todos esses modais, nós estamos realmente organizando a circulação de uma cidade. E vocês têm uma rede grande para bicicleta? Não, nós não temos vias, ainda... ciclovias, né, nós temos um plano diretor cicloviário que foi aprovado em 2010. É um plano muito bom, foi referência no Brasil inteiro, que inclusive é o primeiro plano que reforça a ideia da bicicleta como modal de transporte, não como lazer. Né? Então, está integrado a todo o sistema de transporte. E, a partir desse ano, então, nós estamos colocando em implantação os projetos de ciclovia, começando pelas principais avenidas, a Ipiranga, que é um eixo principal, tem o Arroio Dilúvio, é um cartão postal da cidade, é o eixo referencial, então, de início do grande projeto de ciclovias. Já implantamos um pouco na Zona Sul, um pouco na Beira Rio. E também nós temos a seguinte condição:
todos os polos geradores, shoppings, grandes edifícios comerciais, são obrigados por lei a construir parte de uma ciclovia em função do número de vagas de automóveis que eles constroem. Então, eles têm que doar em metros de ciclovias, né, ajudando a formatar a rede cicloviária de Porto Alegre. É lei. Isso aí vai integrar. Agora, a maior dificuldade de você criar uma ciclovia, uma rede de ciclovia, o que é? São desapropriações, é alargamento de avenida, o que é? Na realidade, nós em Porto Alegre fizemos uma adaptação. Os gravames viários já estão definidos pelos planos, né, pelo plano diretor de Porto Alegre. As grandes avenidas arteriais, elas têm 30 metros, aqui deve ser mais ou menos isso também, o gravame. E gravame, o que é o gravame? O gravame digamos, a largura máxima da via, no gravame definitivo, no espaço definitivo, normalmente com 3 faixas por sentido, mais o canteiro central e mais o passeio. Entendi. Então, são as vias arteriais com maior gabarito, com maior espaço, digamos, responsáveis pelo tráfego de passagem. Então, nessas vias que nós estamos colocando ciclovia, nós diminuímos em um lado o passeio, reduzimos um pouquinho a largura das faixas de veículos, para comportar dentro do gravame que já existia, para diminuir a desapropriação e para realmente ser viável, para digamos, a lei poder ser adequada à realidade. Porque a desapropriação é muito cara, ela é muito onerosa, muito demorada. Então, a nossa lei ela tem que se adaptar à situação real. Agora, na nossa situação aqui, seria complicado, porque você diminuir calçada, numa cidade que não tem calçada, né? Cidade que já não tem calçada, fica complicado. Hoje a gente... Você vai falar. Diga. Não, eu digo assim, porque hoje já está se tentando implantar em Fortaleza essa questão da prática da utilização da bicicleta. Mas é uma coisa ainda muito para esse tipo de lazer. Vamos fazer um dia, né? 1 dia, 2 dias, sabe? Mas é assim, eu vejo como o Rui está falando, não é muito fácil, no nosso caso. Porque nós, nas grandes avenidas ou nas avenidas que estão está havendo intervenção, isso está sendo pensado. Mas quando você se depara com as vias, a maioria das nossas vias são estreitas. Se nós observarmos, né? Pois é, então, assim, e as nossas calçadas também, lá vocês têm calçadas bem largas. Pelo menos em vários locais. Eu tive a oportunidade de ver quando eu estive em Porto Alegre, que inclusive são calçadas tão largas que vocês utilizam, às vezes, containers em cima da calçada e não atrapalha em nada mas em Fortaleza o deslocamento das pessoas. Seria pouco razoável pedir ao povo de Fortaleza que ande de bicicleta numa cidade com as ruas mal planejadas, em péssimo estado de conservação, cheia de buraco, enfim. A Denise Santana, do Centro, ela pergunta, Carla, qual é a dificuldade de se implantar um sistema de onda verde? Tem isso lá em Porto Alegre? Pergunta a Denise. Porque aqui em Fortaleza, ela diz que, e ela tem toda a razão, quando o sinal fica verde, abre, logo no seguinte, fecha. Aí a coisa não anda. É verdade, Rui. A onda verde, ela existe na prática em todas as capitais, com muitos veículos, com muita gente em circulação, existe a onda verde. Aqui também existe. E eu sei que existe o SCUT, que é um sistema, inclusive, que opera e que ajusta os semáforos automaticamente. Acho que na Aldeota, em algumas ruas da Aldeota, né? Nós fomos além na questão da onda verde. A onda verde, ela é perfeita, ela funciona perfeitamente numa grande avenida, digamos, com 10 sinais de trânsito. Ela funciona perfeitamente no entrepico, quando o volume de veículos em circulação é mais baixo. E quando você consegue andar um determinado Exatamente. velocidade. No horário do pico, quando o sistema viário está inchado, todo mundo sai no mesmo horário para ocupar o espaço da rua, aí a onda verde ela passa a ser um desserviço à mobilidade. Por quê? Porque a onda verde ela vai sequenciando os sinais. Este aqui está aberto, o próximo vai abrir daqui a 2 segundos, o próximo daqui a 2 segundos, na sequência do teu andar, né? Então, isso só funciona quando aquela caixa, aquela quadra, está vazia. Então, no horário de pico, quando a caixa está cheia, quando os links, né, que a gente chama, estão todos cheios, então a onda verde passa a ser um serviço. E nós fomos olhar em São Paulo e adotamos em Porto Alegre agora. Isso é que a tecnologia vem a nosso favor, tem que buscar, tem que ousar, tem que testar, né? Então, buscamos em São Paulo o que nós chamamos assim de sincronia zero. Então, nós abrimos todos os semáforos ao mesmo tempo, considerando a Barão de Estuda, por exemplo, que é uma linha reta em direção à praia.
abrimos 10 semáforos em sequência ao mesmo tempo. Então, a gente realmente abre a boca da garrafa. Exatamente. Tudo. Então, para o condutor, qual é a sensação? Ele vai andar mais rápido e em menos tempo. A gente diminui o tempo de congestionamento. Claro que está todo mundo circulando ali no mesmo horário, mas a gente consegue diminuir, então, o tempo de congestionamento com essa ideia buscada de São Paulo. Legal. A Flávia Santos, aqui da Aldeota, ela pergunta como é que funciona o sistema de trincheiras em Porto Alegre. O que é trincheira? Trincheiras, na verdade, são os túneis. São as obras viárias, nós chamamos de trincheiras, mas seriam os túneis. A gente escolhe ou viaduto ou túnel, conforme a topografia do local, né? Então, se nós temos alguma elevação, alguma topografia acidentada, normalmente se aproveita para escavar e fazer a passagem em nível como túnel, né? Ou trincheira. O Machado, que ele não quer se identificar, ele diz que é Machado do Dionísio Torres, ele é um agente de trânsito e pergunta quanto ganha um agente de trânsito em Porto Alegre e quantas horas eles trabalham por dia? Olha, eles trabalham 6 horas diárias. E eu creio que o salário básico dele deve estar em torno de R$ 1.300 para 6 horas diárias. R$ 1.300? Eu acho que é mais ou menos que ganham aqui também, né? Você sabe, Tereza, quanto ganham? O Fernando Aragão, do Benfica, ele diz que aqui em Fortaleza tem muito problema com as avenidas que são muito estreitas, que não tem mais para onde alargar. Qual é a solução para uma cidade que não tem mais como alargar as vias? A questão de planejamento, ela tem várias nuances, né? Então, em algumas situações a gente consegue alargar, existem realmente eixos principais que tem que se investir em alargamento, em desapropriação e realmente implantar o gravame total. São eixos, digamos, que os planejadores escolheram como principais de escoamento, então acho que tem que seguir o plano. Em outros, por exemplo, nós trabalhamos com vias alternativas e sinalizadas para isso. Então, são vias de escoamento que já chegaram ao seu limite de capacidade. Então, a partir dessa, nós identificamos vias paralelas, ruas paralelas, sinalizamos, orientamos o cidadão, que é uma nova alternativa, né? E por ali, então, ele consegue circular melhor. E uma coisa interessante, o trânsito, no momento que tu desloca parte dele para uma rua paralela, ele leva com ele também toda uma valorização imobiliária, mais comércio, mais gente circulando, cria mais vida também. Então, ajuda realmente a formatar a cidade de uma outra forma. Então, a mobilidade, o trânsito, ele é muito responsável por formatar os desenhos da cidade. Da própria também, cidade, né? O Walter Uchoa, lá do Bela Vista, diz que agora a cidade está um inferno, que com o congestionamento não tem mais hora, é o dia inteiro. O Régio da Silva, do Rodolfo Teófilo, diz que um dos principais problemas do trânsito aqui em Fortaleza são as motos. Pergunta se lá em Porto Alegre também tem problema de moto no trânsito. As motos existem no país todo, né? E como é que elas começaram? Pelo incentivo ao baixo custo, financiamento facilitado, também a questão do motofrete, o motoboy, mototáxi. Nós não temos mototáxi em Porto Alegre, nós temos motoboy, né? Então, para as pessoas, inclusive, não saírem tanto de casa, é um serviço que ganhou bastante importância, né? O motofrete, motoboy. E a questão nossa, como a passagem é R$ 2,85, as pessoas optaram pela moto. Quem tinha 2 ou 3 viagens por ônibus por dia para chegar a um destino, acabou optando pela moto, que ficava mais barato, né, o transporte em si, e com mais rapidez, com autonomia, né, que a moto também dá. E é uma preocupação de todas as cidades, porque os acidentes com motos estão crescendo em todas as cidades, né? Então, em relação a isso, o que a gente pode fazer? Orientação e operação proativa dos agentes também, né? Com certeza. A gente está chegando ao final do programa. Tereza, para se despedir. Rui, eu acho assim, essa questão da moto é uma questão, eu acho que deveria ser uma preocupação constante, porque nós temos estatísticas, por exemplo, aqui no IJF, que é o nosso hospital de referência de acidentes, né, de acidentados. Praticamente a maior parte das pessoas que são atendidas são de motos. Isso a gente vê em todo dia, né? Toda rua que se passa tem lá uma pessoa de moto deitada no chão. Essa é a realidade. E eu acho que foi muito importante, muito interessante a gente estar ouvindo aqui a Carla, né? Porque eu acho que esse aprendizado, essa troca, né, de informação faz com que eu também sou funcionária pública, né, da prefeitura, e eu acho que é muito bom a gente absorver
novas experiências. E o que está dando certo, né? O que é bom, eu acho que se tem que praticar. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E espero que o setor técnico de vocês continue nessa harmonia e em várias gestões. Carla. O que eu gostaria de dizer, Rui, engenharia de tráfego, para mim, é a profissão da hora. Porque mexe assim, com o conceito completo de cidade, com a questão de mobilidade, com a questão de funcionamento da cidade, de espaços, né? E mexe com a vida das pessoas. Então, para mim é uma satisfação muito grande trabalhar com mobilidade, conhecer a cidade e propor novas soluções. Acho que é um desafio muito grande, existe muita pressão, existe muita cobrança e é extremamente gratificante quando a gente recebe algum resultado positivo, um prêmio, ou quando a gente consegue resolver alguma situação assim, bem específica, melhorar a circulação, ver o resultado medindo, ou termos a redução de acidentes como a gente teve em Porto Alegre, né? A grande redução de acidentes. Então, realmente, o trabalho está bem encaminhado. Então, isso dá uma satisfação muito grande para a gente, né? Então, muito, muito bom mesmo. Ok. Estamos terminando o debate hoje. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Parabéns pelo prêmio, Carla. Obrigado a você pelo carinho, obrigado pela audiência. Bom feriado! O povo, você presente.